Deus dá novas chances. 16 homens que erraram, mas foram restaurados. Irmãos e irmãs, se tem uma coisa que a palavra de Deus nos ensina, é que ninguém está livre de errar. Os grandes homens e mulheres da fé não foram perfeitos. Foram humanos como eu e você. Mas o Deus que levantou aqueles homens ainda está levantando pessoas hoje. Olhe para Adão. O primeiro homem, feito pelas mãos de Deus, desobedeceu, caiu e perdeu o Éden. Mas mesmo depois da queda, Deus o vestiu com túnicas e cuidou dele. Isso é graça, o Senhor dizendo: eu sei que você errou, mas ainda há propósito em você. E Noé, o homem justo que construiu a arca, depois de tudo, se embriagou e se envergonhou. Mas Deus não o jogou fora. Ele manteve sua aliança e o arco-íris apareceu como sinal. Porque Deus não quebra promessas, mesmo quando nós vacilamos. Abraão, o pai da fé, mentiu por medo. Disse que Sara era sua irmã e quase perdeu tudo. Mas Deus ainda o chamou de amigo. Sabe por quê? Porque Deus não vê o homem pelo erro. Ele vê o coração que se levanta depois do erro. Jacó enganou o irmão, trapaceou o pai, fugiu da própria casa. Mas um dia, ele lutou com Deus e saiu transformado. O enganador virou Israel, o príncipe que luta e vence com Deus. Talvez você também tenha enganado, mentido, fugido. Mas o mesmo Deus que mudou Jacó pode mudar o seu nome e o seu destino. Moisés matou um egípcio, achou que podia resolver tudo com a força do braço. Fugiu para o deserto. Mas foi lá, no silêncio e na solidão, que ele ouviu a voz de Deus no meio da sarça ardente. Aquele fugitivo virou libertador de um povo inteiro. O seu deserto pode ser o lugar onde Deus vai te chamar. Arão, o sacerdote, se deixou levar pela pressão do povo e construiu um bezerro de ouro. Mas mesmo depois de cair na idolatria, Deus o restaurou e o manteve no sacerdócio. Porque quem foi chamado por Deus pode até tropeçar, mas o chamado continua de pé. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu em adultério, pecou e planejou um crime. Mas se quebrantou diante do Senhor, chorou, se humilhou e escreveu: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E o Deus do perdão o levantou novamente. Sabe o que isso me ensina? Que o pecado pode até te derrubar, mas o arrependimento te levanta. Jonas fugiu da vontade de Deus, tentou se esconder e foi parar no ventre de um grande peixe. Lá, ele orou e se arrependeu. E quando o peixe o vomitou na praia, ele saiu diferente, com um novo coração e uma nova missão. Às vezes, Deus permite o fundo do poço para te mostrar que ainda há um caminho para cima. Elias, o profeta do fogo, que orou e desceu fogo do céu, depois quis desistir, entrou em depressão e disse: Senhor, tira minha vida. E o que Deus fez? Enviou um anjo com pão e água e disse: levanta e come, porque o caminho é longo. O mesmo Deus que te vê cansado, também te alimenta para continuar. Pedro, o discípulo mais ousado, negou Jesus 3 vezes, mas Jesus o procurou e disse: Pedro, tu me amas? E o homem que negou o Mestre se tornou o homem que pregou para milhares no Pentecostes. Deus é especialista em transformar negadores em pregadores. Tomé duvidou da ressurreição. Disse: só crerei se tocar nas feridas. E Jesus apareceu diante dele, estendeu as mãos e disse: vem, Tomé, toca. Deus não rejeita quem duvida. Ele se revela para quem busca. Paulo, o perseguidor da igreja, um homem que respirava ódio, até cair no chão diante da luz de Cristo. E aquele que antes perseguia, agora pregava. O mesmo homem que prendia cristãos, agora libertava almas.
Ninguém está longe demais para ser alcançado pela graça. Salomão, o rei mais sábio, se perdeu nos prazeres e nas idolatrias. Mas no fim da vida, ele escreveu: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Mesmo quem se desvia pode voltar para o caminho. Sansão tinha força para vencer exércitos, mas caiu por causa do coração. Traído, cego, humilhado, ele clamou: Senhor, lembra-te de mim. E Deus lhe deu força uma última vez. Mesmo no fim, Sansão teve redenção. O último ato da sua vida foi o maior, porque o perdão de Deus não chega tarde. Gideão duvidou de si mesmo, se achava pequeno, incapaz. Mas Deus o chamou de valente. E aquele que se via fraco, derrotou exércitos com apenas 300 homens. Deus não chama os capacitados. Ele capacita os chamados. João Marcos, o jovem que abandonou a missão, decepcionou Paulo e Barnabé. Mas anos depois, Paulo escreveu: traga Marcos, porque ele me é útil ao ministério. Aquele que falhou uma vez foi restaurado e voltou a servir. Aleluia! Esses 16 homens mostram uma verdade poderosa. O erro não é o fim, é o início de um novo começo com Deus. Adão caiu, mas Deus o vestiu. Davi pecou, mas Deus o perdoou. Pedro negou, mas Deus o restaurou. E você, talvez tenha errado, caído, se afastado. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo: ainda há tempo para recomeçar. Porque o mesmo Deus que perdoou esses homens também está pronto para te perdoar hoje. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3:22. Se você crê que Deus ainda tem um plano para a sua vida, diga com fé aí no seu coração: eu aceito o recomeço de Deus na minha vida. O seu erro não te define. O perdão de Deus é o que te levanta.